O professor falou dessa questão da escalada da tensão entre a Ucrânia e a Rússia, que também se observa noutros países. Essa cimeira, essa reunião que aconteceu entre França e Reino Unido, entretanto, também ali muito ao lado da Rússia, um importante aliado russo é a Geórgia, que registrou uma semana de manifestações por motivos de política interna, mas que Moscovo diz que vê uma mão invisível dos Estados Unidos, justamente para tentar estabilizar a Geórgia, melhor, a Bielorrússia e também os países limítrofes da Rússia. E eu concordo plenamente com isso, não é? É porque até mesmo a maneira como tentaram projetar um golpe ali na Geórgia foi o modus operandi do que aconteceu na Ucrânia, né? E isso ficou muito claro. Sempre com aquelas manifestações, com frases de efeito, normalmente escritas em inglês para que a repercussão internacional ganhe força imediata, todo o modus operandi do kit golpe. Acredito que quando o governo georgiano ele propôs a alteração, limitando a ação daquilo que foi chamado de agentes estrangeiros infiltrados através de ONGs no país, ele fez uma antecipação e, por isso, não sofreu o golpe como estava previsto. Porque aquela ação era para ter sido iniciada ontem ou hoje, de acordo com algum serviço de inteligência da Geórgia que colaborou para a antecipação do episódio. Então, despoletaram, através daquela lei, a antecipação, fazendo com que não estivesse tão organizado, atingindo um nível mais fácil de dissuasão. Por isso, não foi consumado o golpe como deveria. Depois, o recuo da lei, porque agora todos os organizadores estão identificados, inclusive os ausentes, não é? Que estavam comandando à distância determinados procedimentos dessa tentativa de golpe. Então, com a derrota dentro do campo de batalha na Ucrânia, restou à NATO essa tentativa de buscar instabilidade aos russos e também na região, como você mencionou, a Bielorrússia, que é uma aliada muito forte também dos russos, através de novas provocações, porque essa vai ser a única maneira de poder construir alguma resistência no espaço de batalha já posto, que é o da Ucrânia. Então, David, não descarto como extremamente plausível essa suspeita de mão invisível, e eu arriscaria até as cores, vermelho, azul e branco. Agora são muitos países com essas cores. Nomeadamente Estados Unidos da América, Reino Unido e também a França. Wellington, retomando as palavras do professor Matias Pires, há esta discussão que volta à mesa depois de a Turquia ter passado o momento mais difícil, que foi da gestão do sismo. Agora as coisas tendem a voltar à normalidade, enquanto já se fazem balanços dos estragos e custos para a recuperação. A Turquia volta à mesa das negociações no plano internacional e há como lembrar das palavras do professor Matias, há este aparente recuo estratégico da Suécia. No princípio houve uma grande excitação, inclusive falou-se de uma questão de tomarem-se alguns caminhos atalhos para apressar a adesão destes dois novos membros, mas a realidade está a mostrar ser completamente diferente daquilo que era a intenção inicial. Exatamente. E houve também, no início, um acordo entre Suécia e Finlândia para que eles só entrassem juntos, de mãos dadas, como foi noticiado amplamente naquela oportunidade. E, humildemente, aqui eu falava que, olha, eu estou aqui, não é bem assim, eu vou arriscar. Naquela oportunidade, eu lembro bem, até o professor Matias discordou um pouco de mim, que a Suécia não estaria assim, trabalhando tanto para entrar na NATO como a imprensa falava. E aquele episódio de queimar o Alcorão, ele, para mim, ficou muito claro que foi uma tentativa de buscar realmente
fazer do veto à Suécia uma grande vingança dos turcos, impedindo que a Suécia ingressasse na NATO. Foi um grande teatro, mas foi muito bem feito, convenhamos, né? E deu certo, a Suécia agora recua como vítima de um veto, e não como um país que desistiu. Mas eu também começo a desconfiar até mesmo da Finlândia, que a despeito de ter aprovado no parlamento com a expressiva votação pela adesão à NATO, o veto e esse empurrar com a barriga dos turcos sobre o voto decisivo vai fazendo com que o próprio cenário decorrente do conflito em solo ucraniano comece a ganhar novos contornos, David, porque existe algo que é muito perigoso, que eu aqui, juntamente com os meus colegas no programa, já havíamos alertado para os riscos, porque essa guerra ela é muito econômica, não é? E agora temos já informações de uma crise no sistema econômico-financeiro dos Estados Unidos que levou à quebradeira de um dos bancos do Vale do Silício, o mais importante banco do Vale do Silício. Quando começa a atingir bancos, é porque a crise e as sanções elas começam a ser sentidas no efeito bumerangue, ou seja, elas, longe de fazerem mal à Rússia, elas estão fazendo muito mal à economia dos países membros da NATO e, nesse caso, a grande potência, que é os Estados Unidos da América. Então, vejo, David, que Suécia e Finlândia ainda terão um longo caminho a percorrer até que possam saber se terão direito de ingresso na NATO. Obrigado, Wellington Calazans. Este cessar-fogo observa-se desde as 12 horas do dia 7, portanto, terça-feira última. É um cessar-fogo mediado por Angola, digamos que com o apoio da própria União Africana e da Organização dos Países da África do Oeste, nomeadamente a implementação do acordo de Luanda e também de Nairobi. E ouvindo agora as palavras do professor Matias, ao que parece, tudo indica que poderemos, de facto, ter paz naquela região do Congo Democrático. E aqui, neste momento, como FEDIVER, o Conselho de Segurança a aparecer no momento em que o trabalho está feito. Exatamente. Eu faço minhas as palavras do professor Matias. Gostaria de acrescentar apenas que quando essa missão dos capacetes azuis chegou ali no Congo, eram menos de 10 grupos organizados. Hoje são mais de 100. Né? E isso significa que eles conseguiram, como resultado, a multiplicação do problema. Até aqui, pelo menos no meu relatório empírico, eu posso atestar isso. Mas vejo também, David, que essa questão do M23, já fiz o alerta aqui outras vezes, e alguns colegas também reforçaram isso, muitas vezes o nome M23 tem sido utilizado por mercenários, que enxergam nisso uma maneira de dificultarem a identificação dos quadros que participam do tráfico e das riquezas ali daquela região leste da República Democrática do Congo, e eles, na verdade, eles são intermediários na venda dessas riquezas e recebem em troca dinheiro e armas para que possam, usando uma expressão de língua portuguesa, tocar o terror naquela região. Então, David, ainda sou otimista em relação ao cessar-fogo, porque eu considero que há uma mobilização de países sérios e aí encabeçados por Angola, e há também hoje uma atenção muito grande, não só dos países africanos, mas um pouco de todo o mundo, em torno deste problema, e isso faz com que a margem de sabotagem seja reduzida de maneira extremamente grande. Por isso, vamos crer que não tenha sido uma violação permanente de cessar-fogo, mas sim alguns focos que ainda possam estar
fora de uma liderança e que tentem se sobrepor para que possam ganhar algum poder de barganha também, já que esse precedente foi aberto no diálogo com o M23. Então, David, acredito que é muito cedo para dizer que há uma violação e que os problemas vão continuar na mesma intensidade, e esperamos que o êxito seja consolidado e que esse ambiente hostil seja suavizado, até porque é necessário, sim, que seja criado um ambiente de paz, não só por causa da questão regional, que é importante para todos os países, mas também para que internamente o povo possa respirar novos ares através de novas eleições e mais uma tentativa de, através das urnas, encontrar as soluções para os problemas mais profundos do país.